Bom dia, seja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com cada um de nós nessa manhã. Está comigo também Elizabeth. Olá, Elizabeth. Ela é a esposa. Elizabeth e eu somos pais de 4, que não são mais crianças. São trigêmeos com 21 anos e mais uma menina com quase 15. E eu, sabendo da idade da igreja, eu podia ter nascido aqui. Ia ser gêmeo da igreja, quase. Presbítero Gilson, muito bom vê-lo. Não reconheci inicialmente com essa barba. Falei, rapaz, olha isso. O tema de hoje é a importância, pelo menos é o que estava escrito ali, não é? Da educação cristã na igreja local e seu impacto na vida das crianças. Esse foi o tema, certo? Eu queria fazer um pequeno rascunho só antes de entrar na palestra. De onde vieram as ideias. Então, eu quero primeiro dizer 2 textos principais. Tem o terceiro, mas o terceiro será tratado na palestra, que é de Deuteronômio. Mas há 2 textos que serviram de base. Isso é só um rascunho, tá? Serviram de base. Um é de Gênesis 3, capítulo 3, quando Deus chega fazendo as perguntas para o homem e para a mulher, depois de terem pecado. E o outro texto é o texto de Lucas 11, naquela situação em que as pessoas estavam acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Do texto de Lucas 11, nesse rascunho, a ideia principal é Jesus, quando fala, vocês estão me acusando de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul? E os seus filhos expulsam pelo poder de quem? A ideia é, pessoas expulsavam demônios, que não era Jesus Cristo. Eram pessoas, filhos dos fariseus, etc. E a questão importante é, há outras coisas que acalmam as pessoas. Se o único remédio fosse Jesus Cristo, as igrejas estavam lotadas, não estariam? Estaria todo mundo correndo para a igreja querendo saber de Jesus. É que outras coisas acalmam as pessoas. Um banho de sal grosso, ir no show do Oswaldo Montenegro. A pessoa volta e fala assim, rapaz, estou renovado. Cantei aquela música, Voa Condor. Aí mostra a idade, porque voa com dor mesmo, né? Não é mais o pássaro, é a dor mesmo. Mas ele cantou essa aí? O Condor ele cantou? Não? Puxa vida, um clássico. Deixou para trás. Então, outras coisas acalmam as pessoas. Tomar um passe num centro espírita, um banho de mar, gastar bastante no cartão, uma ida ao shopping que você gasta bem, você volta renovado. Você volta com dívida, é verdade, mas você volta renovado. Então, o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Há outras coisas que dão calma às pessoas. A ponto dele usar a ilustração seguinte, que é da pessoa que teve os demônios que saíram e a casa estava arrumadinha. Mas depois vieram outros espíritos piores e o estado daquela pessoa era pior no final do que no começo. Ou seja, se qualquer coisa libertar você ou te der a sensação de bem-estar que não for Jesus Cristo, o seu estado final será pior do que o inicial. Então essa ideia é importante, por quê? Porque as pessoas também não estão correndo para a educação cristã. A educação cristã seria o lugar clássico para onde as pessoas deveriam ir para ter uma visão mais inteira da vida. Mas as pessoas não estão correndo para isso. Por quê? Porque elas estão seguindo algum outro processo educacional e que está funcionando para eles. Como funcionou essa expulsão de outras pessoas que expulsavam demônios. E a gente insiste da mesma forma. Qualquer outro processo que não eduque para Deus, o estado da pessoa pode não parecer, mas será pior ao final do que no começo. Então esse é um texto base que foi estudado e pensado para poder falar o que vai ser falado aqui. E o texto de Gênesis é uma outra parte do rascunho, Gênesis 3, em que você tem ali as perguntas que Deus faz ao ser humano. E Deus faz algumas perguntas muito interessantes. E 3 perguntas especialmente feitas ao homem. Primeira pergunta, onde estás? Onde estás?
E a questão de você saber onde você está tem a ver com a sua identidade. Se você não sabe onde está, você não sabe quem é. E a pergunta é muito interessante, não é que Deus não sabia onde ele estava brincando de pique-esconde. A questão é, Adão sabe onde está? Porque no reino da luz, no reino dos céus, ele não está mais. Onde ele está? E isso só é revertido posteriormente no Novo Testamento, quando nós respondemos, nós estamos em Cristo. Então a nossa posição é mudada quando essa resposta é dada no Novo Testamento. Quando nós estamos em Cristo, nós sabemos quem nós somos, porque Ele é a nossa verdadeira humanidade. Ok? Então essa pergunta tem esse rascunho aí por trás. Tem a outra pergunta de... Qual foi a segunda pergunta que foi feita lá no Éden? Quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, eles lançaram mão de algum outro conhecimento, que não foi aquele conhecimento dado por Deus. Quem te deu um outro conhecimento? É Deus quem dá o conhecimento. Quem foi outra pessoa que te deu esse conhecimento? Quem te fez saber que estavas nu? Então, a questão da educação. Então, identidade, educação e adoração são os três que são extremamente importantes. Então, nesse caso, a educação é extremamente importante. Não é à toa que Daniel, quando é levado lá para as terras babilônicas, querem colocá-lo logo num processo educacional. Porque eles acreditam, como muitas faculdades acreditam hoje, que elas vão formatar a cabeça das pessoas. E elas terão a identidade que eles querem. Já que as pessoas não estão em Cristo, a identidade é movediça, ela é móvel. Então, parece que é o processo educacional que faz cabeças. Aliás, algumas escolas usam essa expressão, né? Fazer a sua cabeça. Por quê? Porque todo mundo meio que sabe que a identidade é meio fluida. Então, com o conhecimento que eu der, eu formo a cabeça. Então, aqui você vê quem te fez saber, quem te deu um outro conhecimento. E qual é a terceira pergunta? Oi? Não, comeste da árvore que eu te disse que não era para comer? Não é? Então, a questão é, quem é que te alimenta afinal? E a questão é que na Bíblia, comer é uma coisa extremamente importante do Gênesis ao Apocalipse. Tanto é que nós vamos nos alimentar das folhas da árvore da vida. Nós treinamos isso o tempo inteiro, nos alimentando de Jesus Cristo na ceia. Porque alimentar-se é algo extremamente importante. Se você não sabe quem te alimenta e o que você come, as coisas podem ficar bem complicadas. Porque esse é um processo de adoração. Aliás, o esculacho que Deus deu via profeta Isaías ao povo de Israel lá no passado, foi: o boi e o jumento sabem quem o alimenta, vocês não sabem. Então estavam atribuindo adoração a outros, como se outro alimentasse. Vocês ficam aí correndo atrás de dinheiro, vocês acham que Mamon alimenta vocês? Não, Mamon não alimenta vocês. Então esses dois textos de Gênesis e de Lucas, eles foram um rascunho de base para poder a gente pensar nessa questão de educação cristã, porque a gente está envolto numa série de rótulos quando a gente fala de educação e que dificulta um pouco a nossa caminhada. Então a gente vai falar com Deus agora e vai entrar na palestra, tá bom? Bom, Deus e Pai, ajuda-nos a meditar nesse assunto tão importante e que o Senhor tem tratado em toda a Escritura, esse processo em que a gente venha finalmente entender a nossa real identidade, esse processo educativo que o Senhor tem feito mediante a Tua Palavra e esse processo de nos ensinar a adorá-lo. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesse momento, rendendo graças ao Senhor e rogamos que o Senhor nos ilumine nessa meditação juntos. Nós falamos com o Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, já vimos o tema. O esforço para a gente produzir definições, ele é imenso. Há muito esforço para produzir definição, ainda mais quando é a questão da educação. Afinal, o que é educar? A gente vive falando coisas tipo: nossa, esse menino é tão educadinho, quando a gente quer dizer ele é tão quieto. Porque a criança, quando é pequena, o adulto sempre acha ótimo que ele seja quieto, porque não dá trabalho.
Não que necessariamente seja bom. Pelo menos, eu detesto filhos quietos. Porque você não sabe o que está rolando. Eu prefiro um filho bicudo que te enfrente e diga o que está pensando, do que, tá, tudo quieto, tudo nada. Nada, eu não sei onde vai parar isso. Então, às vezes a gente confunde, ela fala assim, nossa, que sujeito educado, quando ele tem boas maneiras. Então a gente sempre está usando a palavra educação de um jeito comum, popular, e fica bem difícil trabalhar com os rótulos e tentar entender o que ela é. Mas ok, educação parece que há não há consenso, mas tem muita gente dizendo que esse meio pelo qual o ser humano desenvolve as suas habilidades, tanto na sua experiência cotidiana, que é a educação informal, é o viver junto, andar junto em família, como em instituições regulares, como escolas dominicais, etc. Então você sempre aprende num desses lugares. Seja aprender o que fazer ou o que não fazer, mas você aprende. Bom, de qualquer forma é um conceito envolto em bastante confusão. O que é educação cristã, afinal? Ela se associa à escola regular ou se associa à escola dominical? É sobre o ensino das disciplinas curriculares previstas no PCN, que é o parâmetro curricular nacional, que o MEC utiliza para todas as escolas. A educação cristã é sobre o ensino da Bíblia. Alguns se referem à educação cristã como ela se fosse um sinônimo de discipulado, acentuando a importância dela na formação espiritual das pessoas ou dos crentes professos. Outros identificam a educação cristã como a instrução teológica ministrada no contexto da igreja local. Tanto pode ser, então, em seminário, como pode ser na igreja mesmo, como nós estamos fazendo aqui. E há pessoas que possuem uma visão mais abrangente da educação cristã e a relacionam com o compartilhamento de valores necessários para o desenvolvimento do ser humano em todas as áreas da sua existência. Ou seja, não é uma pizza cortada em fatias, em que nós temos a escola dominical ou a religião e depois temos as outras coisas. Não. Educação cristã é focada em Deus e nós precisamos dele para entender todas as outras áreas. Todas as outras áreas. Então é como se fosse, algumas pizzas em São Paulo, elas vinham com tipo um banquinho. Minhas crianças, quando eram pequenininhas, brincavam, achavam que era banquinho. Era uma coisa de plástico assim, para a tampa da caixa de pizza não grudar na mussarela. Então vinha com um banquinho assim de plástico e colocava a tampa ali. Eu diria que é mais ou menos assim, o foco é esse. A partir dali você vai entender o resto da pizza. Sem aquela questão central, a gente não entende. Um problema que a gente pode detectar é que talvez a maioria dos cristãos tenda a definir a educação cristã como se ela estivesse relacionada a aspectos específicos da vida humana. E se for assim, a gente perguntaria qual a diferença então entre educação cristã e educação secular. E essa é uma distinção que a gente acaba tendo que fazer mesmo. O que é educação cristã e como que ela se distingue daquilo que é chamado de educação secular? Retomando um pouquinho, o entendimento popular de educação cristã é o de que ela se refere à educação realizada pela família de modo informal ou pela igreja de modo formal. E consiste no trato das verdades bíblicas e tem como alvo a formação religiosa do educando. Nesse sentido, educação cristã é compreendida como algo que tem a ver, em termos informais, com a vida familiar e com o culto doméstico, e em termos formais, com a escola dominical e os cursos oferecidos pelos seminários teológicos. E é interessante porque tem muita gente adulta que fala desse jeito e com bastante idade. Eu conheci várias pessoas que se aposentaram no seu, eu vou usar a nomenclatura comum, tá? No seu trabalho secular, e depois de terem se aposentado no seu trabalho secular, um deles me falou assim: rapaz, eu estou pensando agora em fazer algumas matérias do seminário, porque eu já tinha feito uma parte delas há 30 anos atrás, para ser ordenado pastor, porque agora eu quero servir a Deus.
Eu fiquei pensando, ele estava servindo a quem antes? A quem que esse cara está servindo? Ao diabo. O diabo veste Prada, né? Então, de repente, ele está numa loja dessas aí. Então, é estranho uma fala dessa, não é? Mas seja lá o que for, a educação secular, eu estou com sexual na cabeça quando andei fazendo pesquisa, tá? Sobre educação sexual, mas não vai ser essa aula. A educação secular, por sua vez, ela é compreendida como o restante da vida educacional de um indivíduo. Educação secular é a expressão com a qual muitos evangélicos, se não a maioria, define a educação recebida na escola ou treino que recebem em qualquer outra área da vida que aparentemente não tem nada a ver com religião. Uma coisa é a minha vida na igreja, o meu ensino, o meu aprendizado na Bíblia. A outra coisa é contabilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Algumas pessoas acham assim, isso é o popular, tá, gente? Essa distinção, ela tem um problema bem fundamental. Ela parte de um pressuposto que eu vou chamar de equivocado, de que existem algumas esferas da realidade não relacionadas a Deus. Aí você fala assim, sou estranho, não sou? Quando você fala desse jeito. Há algumas esferas da realidade que Deus não sabe o que é um iPhone. Deus não sabe usar um computador, ainda mais se for muito complicado. Será que é verdade? Que Deus teria dificuldade com toda a tecnologia de agora? Estranho, não é? Não soa bem, não cai bem. Ou então você fala assim, não parece com Deus que a gente adora na Escritura. Não faz sentido mesmo. Ou seja, não há partes da realidade que não estejam sob o senhorio de Deus. Ou seja, não há partes da realidade que não estejam relacionadas a Ele. Aliás, as coisas só existem como existem porque Ele as mantém. Qualquer cientista sério vai dizer que entende todo o fenômeno resultante de um elétron em movimento. E aí vai saber o que é eletricidade, o que é uma tomada da choque, o que é energia alternada, o que é energia contínua. Vai estudar tudo isso. Mas o que é esse elétron que se move sozinho? Você aprendeu que toda força ela decai. O que faz esse bichinho ficar mexendo o tempo todo sozinho? Ou, se você quiser pensar nessa pequena terra em que nós estamos, o que faz ela não explodir ou derreter? Se nós temos um núcleo de ferro e níquel, se nós temos uma camada de magma e uma camada molenga, e depois de 10 a 100 quilômetros de crosta terrestre, e se a temperatura e a pressão que estão lá dentro, elas beiram a temperatura da superfície do Sol, por que os vulcões não estão em constante erupção? Por que essa coisa toda não está derretendo e explodindo? Eu morro de medo de pensar nisso. Falo assim, meu Deus, era para estar tudo derretendo, explodindo. E, no entanto, Deus mantém todas as realidades. É isso que eu quero dizer com isso. Então, algumas coisas a gente estuda até um certo ponto, mas você não tem explicações para questões, porque, olha, Deus é Senhor de todas as esferas da realidade. A cosmovisão que nós caminhamos cristã com ela, e às vezes de um ponto de vista muito especial, que é a cosmovisão cristã reformada, possui como uma das suas características exatamente essa integralidade, de não forçar essa história de alguns aspectos, de outros não. Não, ela é integral. Sustenta que a nossa cosmovisão sustenta isso, que toda a realidade ela foi criada por Deus, e por isso pertence a Ele. Você lê o Salmo 24 e fala assim, toda a terra pertence ao Senhor. E proclama a sua glória. Quando você lê o Salmo 19, você não só descobre que a terra pertence a Deus, mas que ela proclama a glória de Deus o tempo inteiro, mesmo no seu silêncio. Ou seja, as coisas sendo aquilo para as quais Deus as projetou. Isso glorifica a Deus. Que, aliás, o ser humano é o mais diferente disso, né? Ele não é do jeito que Deus nos projetou. Nós não somos assim. A gente insiste em olhar para o lado, olhar para trás, olhar para outra coisa. Mas as coisas que Deus criou funcionam como Ele colocou. É por isso que você dá bom dia e boa noite. É por isso que você usa relógio.
porque as coisas continuam a existir e acontecer como ele projetou. Tem algumas falhas aqui e acolá, porque toda a criação geme, e aí então eu sei que não só o mundo foi criado, mas que a realidade está decaída e carrega as marcas da nossa rebeldia contra o Criador. Então, eu sei que é uma cascata maravilhosa, mas eu não sei o que é uma cascata perfeita. Eu sei que é um lago lindo, mas eu não sei o que é um lago perfeito. Essas coisas nós não sabemos. Mas nós não só sabemos que Deus criou todas as coisas boas, que ela está decaída, mas que toda a realidade será redimida e vai ser liberta das consequências do pecado. E vai viver tudo para a plenitude da glória do Senhor. Isso não significa que nós rejeitemos a existência de uma distinção real entre educação cristã e educação secular. Não. A educação cristã, quando você usa esse adjetivo, educação cristã, ela é uma forma particular de educar. O pressuposto fundamental dessa afirmação é de que esse adjetivo cristã não reduz a realidade a algumas esferas, a algumas áreas, mas qualifica a educação, porque fala que nós fazemos educação a partir de uma perspectiva. Então, a educação cristã não é porque eu estou num gueto, é feita na igreja. Não. É feita a partir de uma perspectiva. Então, o que está fundamentalmente em jogo quando a gente fala sobre educação cristã e educação secular, não é a extensão, que a educação cristã fica aqui e a secular cuida de outras fatias da pizza. Não, mas é a forma, o modo de fazer educação, a perspectiva na qual e por meio da qual o labor educacional se desenvolve. Então, a gente pode definir preliminarmente a educação cristã como esse esforço para a formação do indivíduo que, formal ou informalmente, acontece levando em conta uma cosmovisão cristã e se desenvolve a partir dela. Então, é um tipo, é um modo de abordagem, é um modo de enxergar as coisas. A educação cristã é a educação cujos pressupostos, cujos agentes, cujos objetivos, meios, conteúdos, tudo que está ao seu entorno é pensado debaixo do senhorio de Deus, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Então, educação cristã não é algo que deve dizer respeito apenas a determinados ambientes, como a escola dominical, ou os conteúdos do seu aprendizado, como aula de Bíblia, mas deve permear tudo integralmente. Então, educação cristã tem a ver com família, tem a ver com igreja, mas também tem a ver com escola, com sociedade. Tem a ver com o ensino da Bíblia e aprendizado da Bíblia, sim, mas também com as outras disciplinas regulares, como língua portuguesa, matemática, ciências, geografia e história. Porque senão você vai pensar, inclusive, como crente, que quando você tira férias e viaja, é só isso que você faz, tirar foto e consumir os produtos de um outro lugar. Aí você fala assim, férias é muito mais interessante do que isso. Visitar um outro lugar é muito... Isso é uma outra história que eu estou escrevendo. É muito mais interessante do que isso. Que é, eu não sou só alguém que tira fotos, não faço parte e consumo as coisas do lugar. Isso é tirar férias de um modo que todo mundo tira. Mas está faltando uma perspectiva cristã aqui. Tanto é que muitas pessoas até pensam, falam assim, tirei férias. Pai, a gente vai à igreja? Filho, férias. Entendeu? Férias. É que na Austrália eu nem sei se tem igreja. Tem canguru, mas eu não sei se tem igreja. Então as pessoas começam a pensar, mesmo como crentes, como se fossem descrentes. Porque começam a anular algumas partes da sua vida que não deveriam ser anuladas. Bom, conscientes então de que a educação cristã tem a ver com uma maneira de fazer educação, então eu estou mais preparado para compreender em que sentido há de fato distinção entre educação cristã
e educação secular. Se a educação cristã é aquela que se pensa e se desenvolve debaixo da consideração do senhorio divino, a educação secular gente, está demais isso, né? A educação secular é aquela que o nega e, por consequência, se pensa e se desenvolve de acordo com os padrões do mundo, a mentalidade anticristã que governa essa realidade marcada pelo pecado. Então essa é uma diferença importante. Uma se desenvolve a partir do senhorio divino. A outra ou ignora ou rejeita o senhorio divino. A questão do ignorar, ela é importante. Algumas pessoas não levam muito em conta o ignorar, mas ela é importante. Eu não sei quantos de vocês se lembram de um desenho chamado Caillou. Um desenho canadense. Caillou. E tinha um outro desenho, como é que era o nome dele? Oi? Fantástico Mundo de Bob. São vários desses desenhos que são neutros. A pessoa toma susto e não fala nem, meu Deus, nem o uso errado, sabe? É tudo pasteurizado. Foi fervido várias vezes para tirar o nome de Deus, essas referências desnecessárias. E aí então fica um negócio bem bonitinho de um menino de 5 anos, muito obediente, de uma família bem bonitinha, que tem alguns probleminhas, só filme bonitinho ninguém assiste, nem desenho, a vida não é assim. Então acontecem alguns problemas, mas que são resolvidos entre irmãos, com relação aos pais. É um desenho, você fala assim, ai que bênção, vou deixar meu filho vendo isso aqui, porque isso aqui pelo menos não é a Disney, né? Aí você deixa vendo o Caillou. Aí você fala, então, tá, a Disney está ficando cada vez mais explícita, eu sei, mas Caillou, vocês não percebem o quanto que é explícito isso? O quanto que ignorar Deus é ameaçador? Porque afinal de contas está sendo ensinado que fazer o bem e existirem coisas boas são possíveis sem Deus. E uma vez isso ensinado e apreendido, você está enganchado. Você se acostuma às coisas sem Deus. É assim mesmo. Ou faz como qualquer novela ou filme, a pessoa chega tensa em casa, primeira coisa, mete um uísque num copo. Não estou nem defendendo que o uísque é ruim, tá? Os escoceses sabem bem que ele é muito bom. Mas o que eu estou dizendo é que você assiste essas coisas e descobre a melhor maneira para você ficar mais tranquilo é restringir um pouco o mundo. E nada melhor do que o álcool, que ele é aceito socialmente. E então você põe para dentro. Porque você está tenso. Eu preciso de alguma coisa que diminua a minha tensão. E não é de Deus. Deus não sabe fazer isso. Porque se soubesse, eu não estava nesse estado que eu estou. Já que ele não sabe, eu tomo alguma iniciativa. Porque ele não está fazendo. É uma confusão, sabe? A gente vai fazendo confusão entre as coisas que eu faço e que Deus faz. Meio maluco isso. Mas a educação cristã tem então uma maneira de fazer. Bom, vocês percebem como é necessária uma mudança de critério para entender a distinção entre educação cristã e secular? Educação cristã e educação secular, de novo, são tipos diferentes de educação. São modos diferentes de educar. A primeira, educação cristã, considera Deus e a sua revelação. Educação secular ignora Deus e a sua revelação. E parte de outros pontos iniciais. Agora, não se iludam. Não partir de Deus não significa que elas não conquistem coisas, ou que não expulsem demônios como lá no Novo Testamento. Eles também trazem benefícios, conhecimento. Constroem pontes, constroem prédios, constroem sociedades inteiras, impérios. Impérios que são, inclusive, admirados até hoje.
Todo mundo que já fez viagem ou já viu pela televisão as pirâmides do Egito, aquele império, só não quer ir lá hoje, né? Porque é uma pobreza o Egito, você fica assim, isso já foi um império? Já foi um império. Grécia já foi um império? Já foi um império. O que é hoje? Um dos países com grande dívida na Europa. Pavor. Grandes impérios que hoje são pouca coisa. Impérios que ainda resistem. Inglaterra resiste bravamente. Ela pode não mandar muito, mas tem outro jeito de mandar, que não significa colocar um exército dentro de um outro país. Você pode colocar empresas dentro de um outro país. Tem outro jeito de mandar na coisa. Enfim, ainda existem os tais impérios, mas para nós o que interessa é essa distinção na educação. Então, vocês sabem que é a mesma dificuldade que a gente tem nessa questão de rótulo, quando a gente fala de educação cristã e educação secular, que é a distinção que a gente ouve bastante entre educação religiosa e educação laica. Isso, então, no nosso país é quase um mantra. Não. A escola pública, a educação é laica. Aí você fala assim, sério? É o que deveria ser. Quando você fala laica, você está dizendo assim, mais ou menos, ela tem que ser neutra. Mas como é que uma educação pode ser neutra? Conta para mim. Você fala assim, não. Eu vou colocar o pai dessa criança como juiz, mas fica tranquilo que ele vai ser neutro. Ele não vai conseguir ser neutro. Talvez ele até evite premiar o seu filho, se ele for melhor, para não falarem, e aí ele vota no outro. Ele não vai conseguir ser neutro nessa história. A gente sempre ouve isso. Educação nas escolas mantida pelo governo, ela deve ser laica. Inclusive, essa ideia não só é defendida, mas tenta-se empurrar essa ideia mesmo para as instituições particulares. A mesma particular tem que ser laica. Aí é já empurrar a goela abaixo, não é? Afinal, por que se tenta empurrar a goela abaixo? Porque é o governo quem tem a licença para uma escola particular funcionar. É o governo quem concede a licença para você existir como escola particular. Então, já está claro, não tem educação neutra. E não existe visão sobre educação que seja neutra. Ao que parece, crentes e descrentes acreditam nisso, sabem disso, mesmo que o discurso seja do tal da educação laica. Isso serve mais ou menos como manifestação popular. Fala-se tanto bobagem no megafone que é mais para movimentar a massa. Mas as pessoas sabem que não tem nada neutro nessa vida. E a real impossibilidade de que ela seja neutra. Mas não há acordo quanto qual elemento fundamental vai determinar a visão de mundo. Os pensadores não cristãos, eles se dividem, e por isso fica uma confusão não pequena. Então há escolas que vão adotar mais um ponto de vista político, outras um ponto de vista mais social, outro um ponto de vista mais econômico, outro um ponto de vista mais estético. Cada uma vai ter um foco, acreditando que aquilo é o centro da vida. O ensino cristão reformado, ele parte do pressuposto de que a maneira como nós vemos o mundo e como nós atuamos nele, e consequentemente a maneira como nós vemos e fazemos educação, é determinado pela nossa religião. Você fala, religião? Eu sei que a gente usa religião de um modo diferente, não é? Religião para a gente é cristianismo, islamismo, budismo. Mas tem uma coisa mais estrutural que fala da religião, que é um impulso que existe no ser humano, qualquer ser humano, crente ou descrente, um impulso inato para Deus, ou para um Deus. Então, aqui a gente segue aquela... Calvino fala do semen religionis. Então, a tradição calvinista sempre trabalhou com essa questão, e o nosso foco sempre teve a base em Gênesis 1, que é
Nós somos criados à imagem de Deus. Imagem de Deus. Então, a semente da religião está no coração de todo e qualquer ser humano. E ele vai adorar alguma coisa, ou a Deus, ou a qualquer outra coisa. Aliás, o Bob Dylan, mais antigo do que o Oswaldo Montenegro, Bob Dylan, ele tinha uma música muito interessante, que ele fala assim, a letra dele fala assim: você vai servir alguém. Não importa quem, você vai acabar servindo alguém, ou a Deus ou ao diabo, mas você vai servir. Alguém você vai servir. E ele vai falando umas coisas interessantes. Bob Dylan teve muita variação, né? Ora foi cristão, ora não foi, ora foi ateu, ora foi judeu. Eu nem sei como é que foi no final. Mas não importa. O importa é que você vai servir alguém, porque a semente da religião está no coração de todo ser humano. E ele vai manifestar a adoração, ou em direção à fonte de quem o criou, ou em direção reversa. Para rejeitar adorar o Criador, ele vai adorar qualquer coisa da criação. Isso já é Romanos 1. Para os cristãos, a relação entre educação e religião, ela é percebida num dos textos bíblicos clássicos, que é Deuteronômio 6. Enfatizando mais o imperativo, se quiserem dar uma lida aí com os olhos enquanto os ouvidos ouvem. Deuteronômio 6 tem uma relação de imperativos nos versos 7 a 9. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É claro que o imperativo na Bíblia é sempre importante. Ele nos apresenta aquilo que é esperado de nós, o que é que nós devemos fazer. Mas tão importante quanto o imperativo é que Deus sempre dá orientações, indicações ou o indicativo antes de dar o imperativo. Então, as afirmações que antecedem o imperativo, elas também são importantes, porque elas mostram as condições para a realização dessa ordem. Em Deuteronômio 6, o imperativo ele é antecedido por duas afirmações anteriores. A primeira é: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É o verso 6. Essa afirmação considera fundamental que aquele que ensina tenha anteriormente se apropriado do que ensinar. É muito fácil você perceber alguém que dá uma aula de escola dominical e ele só está te dando o texto da revista. Diferente de alguém que luta na sua vida cristã com o texto da Escritura, e o texto da revista destaca isso. É alguém que está lutando com Deus também. Então, essa consideração que é dada aqui pressupõe uma relação necessária entre aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós somos. Lembra? Onde estás? A esta afirmação no verso 6, precede ainda uma mais abrangente. Os versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa segunda afirmação sugere que a condição fundamental para que alguém seja e ensine como Deus deseja é amá-lo com todas as suas forças. Ao fazer isso, essa fala aprofunda a relação anterior, mostrando que o que somos, a nossa identidade, é reflexo de quem nós adoramos. Desse modo, Deuteronômio 6 propõe uma estrutura básica para a educação. Adoração, identidade e educação. O que nós ensinamos é determinado pelo quem nós somos. E o que somos por quem nós adoramos. Segundo a Bíblia, é a religião
compreendida no seu sentido mais profundo dessa relação com a nossa verdadeira origem. E aí, no caso, verdadeira origem, para o crente será Deus e para o descrente vai ser um ídolo. Ele vai acreditar que aquilo é a sua verdadeira origem. O fundamento da nossa cosmovisão e de nossa visão sobre educação e da nossa prática educacional é religiosa. Os nossos projetos, os nossos interesses, as nossas motivações, conceitos, modelos, se definem em última instância a partir daquilo que amamos. Porque aquilo que nós amamos é aquilo com que nós nos comprometemos. É por isso que nossas brigas de casal, elas sempre são muito interessantes. Porque a gente fala assim, você sabe que eu te amo. E a mulher faz assim. Eu estou vendo o Xbox. Eu sei o que você ama. Aí você fala assim, você está brincando. Xbox? É. Nossas pequenas idolatrias, elas têm vários nomes. Pode ser um jogo. Porque aquilo que você ama, você se compromete. E há pessoas que comprometem o resto da sua vida mantendo a frase, eu te amo, e a pessoa diz, eu não estou vendo isso. Eu não percebo isso. Eu não estou vendo compromisso. Porque a gente aprende aqui no Deuteronômio exatamente isso. A partir daquilo que amamos e com que nós nos comprometemos, então a gente se envolve em projetos, interesses, motivações. E é isso que nos define. O que você ama, afinal? Por isso, não há educação, nem visão sobre educação que seja religiosamente neutra. Então, sempre se fala da educação marxista, né? A educação marxista ela tem um nicho, que é uma visão econômica do mundo. E uma vez que você tem uma visão econômico-social do mundo, você acredita que é aquilo que vai resolver todas as coisas. Aquela visão econômico-social do mundo. Aí você olha e fala assim, cara, é interessante isso, não deixa de ser interessante. Mas é reduzido. Por quê? Porque o ser humano é mais do que uma visão econômico-social do mundo. O ser humano é muito mais complexo do que isso. Ele tem mais do que isso. E o cristianismo é a única abordagem que procura olhar o ser humano não só com o viés econômico-social, que existe, mas não é o único. É por isso que muitas dessas propostas elas são reducionistas. Reduzem o ser humano tanto quanto você aprendeu na escola. O ser humano é um animal racional. Essa é coisa antiga, né? Depois foram mudando, dando outros nomes, mas igualmente reducionistas. Se nós somos alguém que é só a razão, tem tantas outras esferas de fora. Nós não somos só razão. Você já sabe que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Porque não é só a razão. Então, todas as vezes que você aceita essas definições educacionais, você está aceitando coisas reducionistas. A religião ela é entendida de um modo mais amplo. Toda visão sobre educação dirá algo sobre Deus, ainda que não explicitamente. Eu posso dizer assim, gente, quando a gente estuda matemática é impressionante, porque ela possui algumas características que elas lembram a divindade. As operações matemáticas, elas têm que ser certas o tempo inteiro. Elas têm que ser certas em todo lugar. E elas têm que ser certas todas as vezes. Não parece uma coisa divina? Não é à toa que a matemática é adorada em alguns lugares. Não é à toa que algumas pessoas adoram a matemática, com diferentes nomes. Porque é impressionante mesmo. Você quer regularidade, você quer resposta, ordem, estrutura. Mas essas coisas
estão em Deus. Deus criou essas coisas assim. E vai ter sempre marcas dele em tudo que ele fez. É por isso que não dizer nada sobre ele significa ignorá-lo. Isso é a mesma coisa que negá-lo. Eu lembrei do desenho do Pocoyo também, que é mais recente que o Caiu, mas tão antigo quanto. Pocoyo também é um desses bonitinhos que você fala, gente, tão bonitinho, não vai fazer mal nenhum. Eu lembro quando eu sentava, eu ia fazendo isso a conta gotas, né? Porque os filhos se chateiam com os pais muito fácil, porque você estraga a vida deles. Os pais estragam a vida dos filhos. Ele está lá vendo um desenho, você chega do lado lá, fica lá. Sobre o que é? Sobre isso. O que ele está fazendo? Tá. Aí eu... mas por que eles estão gritando o tempo todo? Aí já recebo uma olhadinha, né? Por que estão gritando? Você não sabe falar direito, não? Só fala gritando? Interessante. Não tem igreja nesse desenho? Eles não vão à igreja? Eles não leem Bíblia? Pai, é só um desenho. Então, aí nessa hora eu recuo, mas eu fiz o meu trabalho de colocar a semente do bem. Geralmente é a semente do mal, da discórdia, né? Você quer semear a discórdia e tal. Não, você quer semear o bem. Então gere pelo menos essa dúvida. Assim, é mesmo, né? Como é que ele consegue fazer essas coisas sem Jesus? Como é que ele não fala com Deus? Eles têm que pelo menos estranhar essas coisas. E não deixar uma coisa quietinha rolando, já que não tem nenhum sexo rolando e nem ninguém matou exatamente alguém esquartejando, pode. Não. À luz da estrutura apresentada em Deuteronômio 6, não existe educação laica. Toda educação é fruto de uma cosmovisão, e toda cosmovisão é fruto da religião. É fruto daquilo que você mais ama. Então, toda educação é dependente da sua postura religiosa. Ou seja, qual é o seu compromisso de fé? Às vezes é difícil porque nem sempre as pessoas expressam fé desse jeitão, indo a uma igreja ou um lugar num domingo, mas elas exercem fé. Pode não ser tão simples quanto ter um patoazinho pendurado, uma pedrinha da sorte, mas alguma coisa move a vida dessa pessoa de tal modo que quando você mexe naquele lugar, ela quer te matar. Porque você mexeu na minha fé. E você descobre que às vezes você tem essa fé deslocada de Deus, mesmo num casamento cristão, numa vida cristã. Que você mexe em algumas coisas e fala assim, epa, que reação foi essa? A sua vida depende disso? Nós estamos com alguma coisa fora de eixo aqui. E a gente tem que começar a investigar isso. Porque o coração da gente ancora em cada coisa. Sabe, minha avó falava que se eu não desvirasse o chinelo, eu ia morrer. Até hoje eu desviro. Mas assim, só para, entendeu? Vai que, né? Na verdade, eu não desviro pensando que pode acontecer. Mas eu falo assim, que droga, né? Toda vez eu lembro disso. E já faz tanto tempo que ela disse isso. Olha, foi no máximo até uns 13 anos. Foi no máximo. E foi menos, porque ela, um tempo, já não morava mais com a gente. Foi no máximo até uns 13 anos. Já passou muito tempo, gente. Mas esse negócio não sai da sua cabeça. Então, nem sempre você se dá conta do quanto que você foi formando de crenças nessa história. E você tem o Evangelho, acredita no Evangelho, mas ainda age baseado em outras crenças. E isso é uma coisa que a gente vai descobrindo nos embates, na vida comum. E é muito interessante perceber isso. Bom, já sabemos, todo mundo tem uma postura religiosa. Uma cosmovisão naturalista, por exemplo, ela vai aceitar as ciências naturais como a biologia,
e dos pressupostos de fé dessas disciplinas, e não da Escritura. Então, na educação cristã eu dependo dos pressupostos da existência de Deus. Nessa cosmovisão cristã, ela atua assim, depende da existência de Deus. Uma cosmovisão naturalista não depende da existência de Deus. Na verdade, eu parto do pressuposto da não existência dele. Eu tenho alguns amigos não cristãos, cientistas. Faz muito tempo que eu não os vejo, mas quando em São Paulo a gente sempre conversava. Ele falava assim, não tem consenso, né, entre cientistas dessa história de Big Bang e tudo, é uma loucura, uma doideira. Muita gente não acredita nisso, mas serve como modelo de trabalho. E assim, a gente fica sempre com aquela cara assim, porque você nunca viu uma explosão fazer tudo cair no lugar certo. Nunca. E você pode tentar. Faz o seguinte, deixa o seu filho sempre explodindo algumas coisas no quintal. Se você realmente acredita nisso, um dia, a explosão vai fazer cair tudo no lugar certo. E você terá uma construção. Você sabe que isso é doido? Não, se vocês disserem que eu disse para vocês fazerem, eu nego. Eu estou dizendo, isso é maluco. Explosão nunca produz nada de bom. Exposição ao raio gama não vai fazer você virar Hulk. Qualquer exposição a qualquer radiação te faz pior, te deixa pior, não te faz bem. Eu lembro que tinha um medidor de raio gama para medir nível de cal, na indústria de cal. Então, geralmente as indústrias siderúrgicas que precisam de cal, às vezes tem uma plantinha do lado para fazer cal. Então pega o calcário, essas pedra de asfalto não, pedra que você vê pela rua aí, que muitas vezes delas de calcário, leva essas pedras todas, joga num forno, aumenta a temperatura, chegou lá para 1100, 1000 e pouco, 1100 e pouco, ela vira um talco, fica branca. Pronto, está feito o cal. Dali agora é só ir para o silo e guardar e vender. Mas tem um medidor de nível de cal. E medidor de nível de pó muito fino é uma desgrama. E está lá o raio gama. E estamos nós lá, calibradores da máquina. O que é que eles fazem com a gente? Você põe um filminho pendurado no seu bolso, vai lá, calibra a máquina. Aí eu falei, mas para que esse filme? Para saber quanto de radiação você foi exposto. Falei, como é que é? Eu não vou fazer esse negócio não. Você quer que eu vá primeiro para saber quanto que eu me expus para calibrar essa máquina? Porque a gente vai cuidar de você, sistema de saúde e tal. Eu falei, não estou entendendo. O negócio é perigoso, eu posso me dar muito mal nessa história e eu tenho que ir lá. Eu falei, manda outro. Eu vou descobrir depois, né? Você está mal agora, vai morrer mês que vem. Por quê? Porque a radiação foi muito forte. Mas obrigado pelo seu trabalho. Foi muito importante. Tem lugares na produção de aço em que eles usam passarinhos. Por quê? Porque tem muita escape de monóxido de carbono. E como vocês sabem, se não sabem, deviam, monóxido de carbono não tem cheiro, não tem nada, não tem cor. Você respira e cai duro. Tum. Lá a gente tinha ajuda dos passarinhos. Você olha a gaiola, o passarinho está ainda pulando na gaiola, posso chegar lá. Se o passarinho caiu, sai correndo. Aí você fala, mesmo assim é meio complicado, né? A gente ser exposto. Mas por que a gente pode brincar assim com o ser humano? Porque o ser humano é só isso mesmo. Por que as pessoas conseguem fazer aborto numa boa? Porque elas são naturalistas, não tem Deus nessa história, não tem propósito, não tem humanidade. É um bando de química, é um bando de elétrons, de moléculas ligadas umas às outras que faz as pessoas serem o que são. É como você chegar para um casalzinho apaixonado e falar assim, você sabe, né, que nada disso existe. São só as suas moléculas tentando informar você de que há um certo prazer nisso tudo, mas na verdade isso tudo não existe. Você fala, gente, acabou com a minha alegria? Que droga! Então o eu te amo não é nada? Eu falei, eu te amo é uma dessas formas que o ser humano achou para tentar fazer validar isso aí, mas na verdade não tem significado nenhum.
São apenas moléculas em andamento. Essas moléculas vão passar, vão morrer, vão acabar. Aí você fala, obrigado pelo romance. Vou levar isso para o resto da minha vida. Ou então não. Você é de fato uma pessoa criada à imagem de Deus, que tem vontade, que tem intenções, que tem propósito. São dois modos de ver o mundo. Então, não tem laico. O que a gente costuma chamar de educação laica, educação confessional ou educação religiosa, vai bem por aí. Embora elas não se diferenciem pela posse de uma confissão, elas se diferenciam pela consciência e declaração da sua confissão. Nem sempre existe claro na cabeça de quem acha que a educação é laica. Eu não adoro nada nem ninguém, não sou religioso. A pessoa gosta de falar isso, né? Eu não sou religioso. Presta atenção, alguma coisa tem. Você só não conversou bastante ainda para a pessoa expor a sua religiosidade. Mas que elas existem, existem. É como as bruxas. Elas não existem, mas que elas existem, existem. Então é só dar um tempinho que as coisas se manifestam. Eu queria vir até aqui, e até aqui eu paro e falo assim, alguém quer fazer pergunta de alguma coisa? Espero que não. Honesto, né? Honesto. Mas tá, agora só espero que sim. Se alguém quiser fazer alguma colocação ou alguma pergunta...